My name is Gary Webb. I am an investigative journalist. I've been an investigative journalist for about 25 years for daily newspapers. And in 1996, I wrote a series of stories entitled Dark Alliance, which is about CIA involvement in drug trafficking. Operações na América Latina. O envolvimento dos Estados Unidos, particularmente da CIA, na política latino-americana foi uma constante durante a Guerra Fria, motivado por interesses geopolíticos, como a contenção do comunismo, e econômicos, como a proteção de corporações norte-americanas. As intervenções variaram de operações encobertas a apoio logístico e diplomático a regimes aliados. Alguns exemplos seriam as intervenções da Guatemala em 1954, do Chile em 1973, da Nicarágua nos anos 80 e do Panamá em 1989. Panamá, cara, não é Paraná não. A evangelização da América Latina. Se tu é de alguma igreja evangélica popular no Brasil, provavelmente tu é vítima de uma grande operação da CIA e nem sabe. Vou te explicar. Antes dos anos 60, basicamente todo o Brasil era da igreja católica, mas isso era muito ruim para os Estados Unidos, pois na época da Guerra Fria, os católicos eram muito conhecidos por serem contra o imperialismo americano e defenderem pautas que os Estados Unidos consideravam comunistas demais. A CIA... Então, se você é da porcaria da Assembleia de Deus, da sua igrejazinha evangélicazinha de fundo de rua, você que tá em psyop americano. É literalmente isso, você é psyop americano. Tá vivendo psyop. E outras agências governamentais, então, colocaram a mão na massa. Eles canalizaram recursos para uma operação de propaganda geopolítica através de organizações religiosas evangélicas da América, além da cooperação com regimes ditatoriais. As ditaduras militares anticomunistas, como Guatemala, Chile, Argentina, Brasil e El Salvador, viram nas igrejas evangélicas conservadoras um aliado bem útil. Através dessa cooperação, os regimes forneciam facilidades para a abertura de igrejas, acesso à mídia, como rádio e TV, e, em alguns casos, perseguiam ativamente a Igreja Católica, que era, entre aspas, progressista, enquanto poupavam as evangélicas. Por isso, até hoje, líderes evangélicos adoram os Estados Unidos e aquele outro país do Oriente Médio, cujo nome não pode ser citado. Vocês sabem I don't know. de que eu tô falando, né? I don't know. O escândalo Ira-Contras. O escândalo Ira-Contras, revelado em 1986, expôs uma das operações secretas mais complexas e ilegais da história moderna dos Estados Unidos. No centro disso estava uma dupla de violação de leis aprovadas pelo próprio Congresso, a venda clandestina de armas para o Irã, país então considerado estado patrocinador do terrorismo e sob embargo dos Estados Unidos, e o desvio dos lucros dessa venda para financiar os Contras, rebeldes nicaragüenses que combatiam o governo sandinista, cujo apoio direto havia sido explicitamente proibido. A operação foi arquitetada por altos funcionários do governo de Ronald Reagan. Eles orquestraram a venda de mísseis antitanques e antiaéreos para o Irã através de intermediários israelenses, superfaturando os preços. A diferença em milhões de dólares era depositada em contas bancárias na Suíça e depois usada para comprar armas, munições e suprimentos para os contras, criando uma rede de financiamento e logística totalmente fora do Congresso e de agências reguladoras. E quando o escândalo estourou, parcialmente graças ao abate de um avião de carga dos contras na Nicarágua, começou então uma destruição massiva de documentos comprometedores, obstruindo a investigação. Gary Webb. Gary Webb foi um jornalista investigativo americano. Em 96, enquanto trabalhava para o San Jose Mercury News, ele publicou a série investigativa Dark Alliance, um expose da conexão dos traficantes nicaragüenses ligados aos Contras com o fluxo de cocaína que alimentou a epidemia de crack nos guetos de Los Angeles dos anos 80. Sim, quem não sabe, esse mesmo grupo aí, o presidente dos Estados Unidos da época, tava vendendo arma pro pessoal aí pra lutar contra os comunistas. Então eles estavam comprando arma lá do Oriente Médio para depois vender pros contras. Meu Deus. 80. Webb alegou que a CIA, desesperada para sustentar os contras mesmo com a proibição do Congresso, ajudou eles a traficarem para juntar dinheiro. Quando Webb jogou tudo isso no ventilador, o establishment jornalístico
liderado pelos pesos pesados, lançou uma campanha coordenada e sem precedentes para desacreditar o Webb e o seu trabalho. A pressão foi colossal. Seu próprio jornal, o San Jose Mercury News, o demitiu e publicou uma retratação envergonhada, um meia-culpa que minou a série. Mas em 1998, um relatório do inspetor-geral da CIA admitiu que a agência havia de fato se associado a traficantes conhecidos, falhado em reportar seus crimes às autoridades e ocultado informações do Congresso. Já Gary Webb faleceu em 2004 com 2 tiros no peito, um fim que muitos de É aquele negócio, foi suicidado. É famoso, suicídio com 2 tiros no peito, pessoal. É normal. Nunca ouvi falar disso, não. os fãs ainda consideram suspeito, dada a natureza de seus, entre aspas, inimigos. Suspeito, pessoal, suspeito. Suspeito, tá bom? Ó, nada, só teoria da conspiração. COINTELPRO. O COINTELPRO, sigla para Counterintelligence Program, foi um programa secreto e sistemático de repressão política conduzido pelo FBI sob o pretexto de proteger a segurança nacional durante a Guerra Fria. Mas seu objetivo real era espionar, infiltrar, desacreditar, desestabilizar e destruir organizações consideradas subversivas. A grande polêmica reside no fato de que os alvos não eram espiões estrangeiros, mas cidadãos americanos exercendo seus direitos constitucionais de associação e protesto. Além da vigilância óbvia, o programa envolvia infiltração massiva com informantes e agentes provocadores, que incitavam a violência para justificar repressão. O FBI enviava cartas anônimas falsas para semear desconfiança e conflito dentro das organizações. Também vazava rumores falsos para a imprensa e criava documentos forjados para acusar líderes de serem informantes ou desviadores de fundos. Parece bem familiar com o que acontece hoje em dia, não é mesmo? MKUltra. O MKUltra foi talvez o programa mais sombrio já conduzido pela CIA. Por mais de 20 O cara anos, botou saia no Utah de música, cara. a CIA tratou seres humanos como cobaias descartáveis na busca por Cara, controle. o pior coisa sobre o MK Ultra é que isso aí era a teoria da conspiração no 4chan por anos, antes de ser revelado. Isso foi colocado como teoria da conspiração por tantos anos. Todo mundo lá sabia que era verdade, só que só depois que o governo falou que o pessoal aceitou como verdade. É muito bom essas coisas. É como se teoria da conspiração só estivesse alguns anos no máximo à frente do resto do povo, né? Hoje em dia é algumas semanas. Mental absoluto. Tudo isso motivado pelo pânico da Guerra Fria de que a União Soviética ou a China pudessem estar desenvolvendo técnicas de lavagem cerebral avançada. O programa, dirigido pelo cientista Sidney Gottlieb, visava descobrir como quebrar mentes, apagar memórias, programar assassinos inconscientes e extrair informações através de qualquer meio necessário. Em 1973, antevendo a investigação do programa pelo Senado americano, o diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição de quase todos os arquivos do MKUltra. Esse ato de obliteração em massa garantiu que a escala completa dos crimes nunca fosse conhecida, assim protegendo a maioria dos envolvidos e deixando as vítimas sem qualquer possibilidade real de justiça ou reparação. Atentado de Oklahoma City e o escândalo Whitewater. O atentado de Oklahoma City em 95 foi um ato de terrorismo perpetrado contra o edifício Alfred P. Murrah, orquestrado por Timothy McVeigh e Terry Nichols, 2 supremacistas brancos militantes de extrema-direita. Spoiler, provavelmente isso aqui foi uma obra do governo. Eu digo isso porque aparentemente É muito bom, cara, sempre a extrema-direita quando o governo faz as coisas, cara. O governo adora colocar a culpa na extrema-direita lá também, do mesmo jeito que aqui. É sempre a extrema-direita. Além de um ato de terrorismo, isso foi uma operação para destruir documentos do edifício que comprometiam Bill e Hillary Clinton. Esses arquivos aparentemente... Cara, eu não vou dizer muito, mas eu vou dizer só uma coisa. Este casal aqui... Eu digo isso porque aparentemente, além de um ato de terrorismo, isso foi uma operação para destruir documentos do edifício que comprometiam... Ó, esse casalzinho aí, tem a maior body count da história dos Estados Unidos, provavelmente. Só digo isso, só vou dizer que body count. Não vou dizer como. Tá, muita gente na cama, talvez. Não talvez seja isso, mas eu acho que é outra história, né? Vou dizer isso.
que tinham Bill e Hillary Clinton. Esses arquivos aparentemente envolviam o escândalo Whitewater e os arquivos do Arkansas, evidências de corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro ligadas a figuras do governo Clinton quando o Bill ainda era governador do Arkansas. Essa teoria é costurada por várias coincidências bem suspeitas. O prédio Murrah abrigava escritórios do ATF, FBI e DEA, onde tais documentos poderiam muito bem estar. A execução do extremista Richard Wayne Snell, que já planejava bombardear o mesmo prédio, ocorreu no mesmo dia do atentado, 19 de abril de 1995. E em suas últimas palavras, Snell alertou o governador do Arkansas, Jim Guy Tucker, que também estava amarrado no caso Whitewater, dizendo o seguinte: Governador Tucker, olhe atrás do seu ombro. A justiça está chegando. A narrativa se aprofunda com a infiltração dos agentes Se isso não é ameaça, eu não sei o que é. federais no grupo do Timothy McVeigh. Timothy McVeigh tinha um grupo de supremacistas brancos chamado ARA, e haviam agentes federais infiltrados nesse grupo faz tempo. E se os informantes do ATF e FBI tinham conhecimento Mano, é muito bom quando os caras pegam esses grupos aí, porque é tipo 90% Feds, 10% os caras mesmo. É sempre 90% os Feds. Os Feds são 90% desses grupos aí. É muito bom, cara. Os caras realmente fazem esses grupos e, tipo, minoria são os caras que são de fora. prévio do ataque, por que permitiam sua execução? Sem contar no subsequente silenciamento de testemunhas, como Alden Banker, o policial Terence Yake e o perito em vídeo Norman Pearl, que seriam partes do encobrimento para proteger essa operação e os seus mandantes. E a retenção por vários anos de todas as filmagens de segurança é vista como a prova final do encobrimento, pois se elas forem liberadas, essas imagens não apenas acabariam com a narrativa do lobo solitário, mas possivelmente revelariam a identidade de agentes infiltrados e, por extensão, a conexão dos interesses políticos que buscavam destruir as evidências do prédio. When the bomb went off in Oklahoma, I knew within the first few hours that somebody was lying. Because you know from evidence, from the architecture of the building, the asymmetry in the collapse of the building, the reach of the warhead was absolutely, totally incompatible with 4,000. É, quase como se tivesse outro dois prédios, né? Três prédios que tivessem, acho que foram 4 na verdade. Vocês sabem que caíram, né? Em Nova York, no início do século XXI, né? E não caíram naturalmente, né? A gente sabe, né? Pounds of ammonium nitrate and fuel oil, or ethanol. Team number 5 in the rescue operation put this sign on the building across the street, the Journal Records building, and said, "We search for the truth. We seek justice. The courts require it. The victims cry for it. And God demands it. The courts require it as a lie." Operação Big It. Esse foi um teste militar realizado em Utah, com o objetivo de avaliar o uso da pulga de rato tropical como vetor em uma guerra biológica. Para fazer o teste, foram usadas 2 munições especiais, E-14, com capacidade para 100 mil pulgas, e E-23, com capacidade para 200 mil pulgas. Elas eram agrupadas em bombas cluster e espalhadas em uma determinada área. Nos primeiros testes, as munições E-23 falharam e liberaram pulgas dentro da aeronave, fazendo com que picassem o piloto, o bombardeiro e um observador. Após esse incidente, só as munições E-14 foram utilizadas. Porquinhos da Índia foram dispostos na área de teste. Os resultados mostraram que as pulgas sobreviviam à queda e imediatamente buscavam hospedeiros, a arma conseguia cobrir uma área equivalente a um batalhão militar e as pulgas permaneciam ativas por cerca de 24 horas, paralisando qualquer tropa por aproximadamente um dia. Cara, esse é literalmente arma biológica. Isso é crime de guerra, não pode não. Experimento com a vacina do sarampo. Em 1996... Cara, esse tipo de merda me faz pensar. Se os caras testavam essas coisas em povo americano naquela época, o que é que eles estão testando agora, hein? Autoridades americanas revelaram um estudo patrocinado pelo governo realizado em 1989, envolvendo aproximadamente 1.500 bebês de famílias negras e hispânicas de baixa renda em Los Angeles. Os pais foram informados que algumas crianças receberiam uma vacina diferente da padrão, descrita como eficaz em crianças mais jovens. Porém, não foi revelado que a vacina alternativa era experimental e não aprovada para uso na América. Essa era a vacina Edmonston Zagreb.
cerca de 900 crianças receberam a vacina sem que suas famílias soubessem de seu status experimental. Pera aí, a gente não teve uma coisa parecida com isso em 2022, 2023, não? MK Ultra e Serial Killers. Pessoal, não é como se você tem fazendo mais experimentos hoje em dia. Hoje em dia o governo nunca faria experimentos na população. Isso nunca aconteceria hoje em dia, pessoal. Isso seria um ato muito maluco. Isso nunca aconteceria. Vocês não podem acreditar que alguma coisa assim aconteceria. Nunca desacreditem no governo de vocês. Nunca façam isso. Tu já parou pra ver que as décadas que mais tiveram serial killers foram dos anos 70 até os anos 90? Por que será, né? Será que o projeto de controle mental da CIA que começou nos anos 50 tem envolvimento com isso? Afinal, a gente nem sabe se o projeto acabou mesmo. Talvez essas intervenções psicológicas e farmacológicas frequentemente realizadas sem consentimento podem ter desencadeado ou exacerbado tendências violentas. Vamos ver alguns exemplos. Jamais. Gary Heidnik, o estripador da Filadélfia. Após sofrer uma crise nervosa na Alemanha, ele foi hospitalizado e recebeu alta com diagnóstico de esquizofrenia e 100% de incapacidade. Seu advogado, Charles Peruto, tentou usar uma defesa baseada na insanidade produzida por LSD, alegando que Heidnik foi submetido a experimentos com alucinogênios durante seu serviço militar. Embora Heidnik tenha estado em bases onde ocorreram pesquisas do MKUltra, como o Forte Sam Houston e o Hospital Valley Forge, não tem evidências documentais diretas de que ele tenha sido um sujeito experimental, já que o exército recusou-se a liberar seus registros médicos completos, e a defesa foi barrada. Não, rapaz, imagino, não, é só tudo teoria da Pelo juiz por falta de provas concretas. Ted Kaczynski, um gênio matemático, conduziu uma Tinha casinha, né? Não pode falar sobre ele, não pode falar campanha de bombas por 17 anos. Participou de um estudo psicológico na Universidade de Harvard entre 59 e 62, liderado por Henry A. Murray, ex-agente do OSS, que é o precursor da CIA. O estudo, chamado de disputa estressante, submetia os participantes a interrogatórios agressivos e humilhantes, com o objetivo de medir reações sob estresse. Embora não haja evidência direta de que esse estudo fosse parte do MKUltra, sua metodologia era basicamente a mesma. Kaczynski rejeitou a ideia de que o estudo o afetou, mas autores como Alston Chase especulam que a experiência pode ter contribuído para sua alienação e violência posterior. James Whitey Bulger, o chefe do crime organizado de Boston. Esse é o caso com a evidência documental mais sólida. Durante uma sentença na Penitenciária Federal de Atlanta em 1957, Bulger voluntariou-se para um estudo sobre esquizofrenia conduzido pelo Dr. Carl Pfeiffer, da Universidade de... Pessoal, nunca participe desse tipo de coisa, porque a chance de ser alguma coisa para zoar com a cabeça de vocês é 120%. Mas na realidade, esse era um subprojeto do MKUltra patrocinado pela CIA. Por 15 meses, James recebeu injeções de altas doses de LSD 3 vezes por semana e foi submetido a interrogatórios repetitivos, incluindo perguntas como: "Tu já matou alguém? Tu mataria?" James descreveu... Já matou alguém? Tu ia matar? Quando? Aonde? Como? Vai você fazer isso aí? Hein? Quer fazer? diários e cartas, alucinações violentas, paranoias e danos psicológicos duradouros. E anos depois, como um poderoso mafioso e informante do FBI, ele acreditava que o experimento o havia transformado. Seu advogado posteriormente afirmou que uma defesa baseada em insanidade produzida por LSD poderia tê-lo absolvido, mas isso nunca foi usado no julgamento. Pô, mano, é que esse advogado é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pô, situação dessa você não usa isso o mais básico possível. Projeto Mockingbird. O Projeto Mockingbird foi uma operação clandestina da CIA iniciada no início da década de 50. O objetivo desse projeto era influenciar e manipular a mídia nacional e internacional para promover narrativas favoráveis ao interesse dos Estados Unidos e combater a propaganda comunista. Seu escopo era vasto, envolvendo infiltração em redações, suborno de jornalistas, financiamento de veículos de comunicação. Que bom que esse projeto acabou. Que bom, não é, pessoal? Esse projeto não existe mais. Ele parou faz muito tempo. Esse tipo de coisa os governos não fazem mais hoje em dia. Imagina pensar que eles fazem. E criação de notícias falsas ou muito enviesadas. A operação não se limitou apenas aos Estados Unidos. A CIA infiltrou e financiou agências de notícias, periódicos e estações de rádios na Europa, América Latina e na Ásia.
Ela recrutou repórteres, colunistas e executivos de veículos como The New York Times, The Washington Post, Newsweek, CBS e da UPI. Esses profissionais forneciam acesso a informações, plantavam histórias ou suprimiam notícias inconvenientes para o país. A agência criou e financiou organizações de fachada, como a Rádio Free Europe e a Rádio Liberty, que transmitiam propaganda anticomunista para países sob influência soviética. 11 de setembro. Existem várias conexões da CIA com o evento. Por exemplo, através da parceria de inteligência com a Arábia Saudita, o Safari Club, a CIA tentou recrutar 2 futuros sequestradores dos aviões do evento, Khalid al-Mihdhar e Nawaf. Tentou, pessoal, só tentou, tá bom? Apenas foi uma tentativa. Eles nunca conseguiram. Al-Hazmi. O financiamento teria passado pela embaixada saudita em Washington até Omar al-Bayoumi. Al-Bayoumi que também atuou no dia. O suposto fracasso catastrófico desta operação teria permitido que 3 membros conhecidos da Al-Qaeda permanecessem no país sem serem devidamente investigados. Se tu quiser saber mais sobre o assunto, eu fiz um vídeo especificamente sobre o que aconteceu nessa data. É bem legal, vai aparecer aqui no card. Edição de artigos na Wikipedia. Uma ferramenta digital desenvolvida em 2007, o Wixscanner, expôs uma prática clandestina de manipulação informacional. Funcionários ou agentes utilizando computadores da CIA e do FBI editaram verbetes da Wikipedia sobre temas sensíveis à segurança nacional dos Estados Unidos. A ferramenta rastreou as origens. Cara, imagina você entrar pra CIA. Você passa um bocado de teste, super difícil entrar na CIA, se tornar um agente secreto. E daí seu trabalho é, vou editar o Wikipedia. De noite eu fico editando o Wikipedia. Contra um pessoal do Fortran que vai querer editar de volta. É isso o trabalho do cara, imagina isso, cara. Puta merda, que trabalho ruim da porra. Das alterações realizadas na plataforma, onde qualquer usuário pode editar conteúdos anonimamente. E eles descobriram que estes usuários manipularam especificamente conteúdos sensíveis, como a invasão do Iraque em 2003, a página sobre William Colby e a página sobre a prisão de Guantánamo. A Wikipédia possui diretrizes... A prisão de Guantánamo é basicamente um black site, que é basicamente um lugar para que mandam gente para ser sumida e como eu posso dizer de uma forma que o YouTube não vai me sacanear, não vai fazer nada, que vão receber muitos abraços e muitas dancinhas e muita felicidade. É isso que eles recebem lá. É isso, pessoal, não pesquisem. Rigorosas contra conflitos de interesse, proibindo que indivíduos com ligações diretas a um tema editem verbetes relacionados para garantir neutralidade. E essas neutralidade, pessoal, neutra, totalmente neutro, tá bom? Tá bom? Violavam claramente essa política. Em resposta, um porta-voz da CIA, George Little, não confirmou nem negou o uso disso nos seus sistemas, limitando-se a afirmar que a agência sempre espera que seus sistemas de computador sejam usados de forma responsável. E o FBI nem se pronunciou. Você tem que ser responsável como agente da CIA. Eles nunca seriam responsáveis e fariam essas coisas como essa. Questionamentos como esses são anti-americanos. A Guerra de Bananas na Guatemala. A United Fruit Company, ou UFC, controlava vastas plantações de banana, ferrovias e o porto principal da Guatemala, com grandes isenções fiscais. Mas em 1951, o presidente Jacobo Arbenz iniciou uma reforma agrária que expropriou terras ociosas de grandes latifundiários para distribuí-las a camponeses sem terra. A empresa americana foi a mais afetada, com grande parte de suas terras não cultivadas sendo redistribuídas para a população. A UFCO então lançou uma intensa campanha de lobby em Washington, alegando que Arbenz era uma marionete comunista. Havia sim alguns comunistas em seu governo, mas eles não controlavam nada. Ouvindo isso, a CIA então botou a mão na massa. Mano, os irmãos John... imagina você ser dono de uma empresa e você vai até o presidente dos Estados Unidos e fala assim, estão roubando minhas terras lá naquele outro país ali. Sabe quem é que também roubou a terra? Comunista, eles são comunistas. Daí o presidente realmente acredita e aceita isso e vai lá acabar com os caras. Foi isso que aconteceu, literalmente. Os caras foram lá reclamar com o presidente pegou e mandou as tropas pra lá. Muito bom, cara. John Dulles, secretário de Estado, e Allen Dulles, que era diretor da CIA, tinham ligações com a UFCO. E com a aprovação deles e do presidente Eisenhower, a CIA armou, financiou e treinou o exército rebelde de exilados guatemalecos na Honduras e Nicarágua, liderado pelo coronel Carlos Castillo Armas.
Olha, Paralelamente, a CIA também conduziu uma massiva campanha de guerra psicológica, com transmissões de rádios falsas para simular uma iminente invasão. Essa desinformação servia para desmoralizar o governo e a população, além de bombardeios Aí que é bom. seletivos com aviões pilotados por agentes americanos. Como resultado de tudo isso, em 27 de junho de 1954, após semanas de pressão, Arbenz renunciou para evitar um banho de sangue, acreditando que os Estados Unidos invadiriam militarmente o país. Carlos Castilho Armas então assumiu o poder. Vocês têm noção que o cara literalmente só caiu num bait? Ele caiu num bait. Literalmente foi só isso. Ele caiu num bait e daí saiu do poder porque caiu num bait. Não. Isso seria muito errado. Não pode dizer esse tipo de coisa. Proibido. Não pode. Não, a gente desse povo aí, não. É claro que não. Não, isso nunca aconteceria. O governo americano só faz as coisas boas. Revertendo imediatamente as reformas agrárias, restaurando os privilégios da United Fruit Company. Acabou. Projeto Stargate. O Projeto Stargate foi um programa de pesquisa ultra secreto conduzido pela CIA e a Agência de Inteligência de Defesa Americana, entre as décadas de 1970 e 1995. A pesquisa foi motivada pela crença de que a União Soviética investiu em pesquisa psíquica. O objetivo era investigar e potencialmente utilizar fenômenos como a visualização remota, que é a suposta capacidade de descrever locais, pessoas ou eventos distantes apenas com a mente, para fins de espionagem e inteligência. Essa sendo a técnica central. Visualizadores como Pat Prince e Eagle Swan recebiam coordenadas ou codinomes de alvos e, em estado de concentração, descreviam ou desenhavam o que eles viam. O caso mais famoso envolveu Pat Prince. Ele descreveu com detalhes surpreendentes uma suposta instalação secreta soviética, com o codinome Montanha, incluindo guindastes e antenas, que mais tarde foi corroborada por imagens de satélite. Outro visualizador, Joseph McMonigle, teria localizado um avião desaparecido na África. O programa foi utilizado para tentar localizar reféns, como durante a crise dos reféns do Irã, mísseis na Guerra do Golfo, instalações inimigas e até investigar fenômenos inexplicáveis, incluindo alegações de atividades extraterrestres. Enquanto proponentes apontavam para acertos estatisticamente improváveis e descrições específicas validadas, céticos, inclusive dentro da comunidade de inteligência, argumentavam que os sucessos eram vagos. Baseado nessa avaliação cética e em cortes orçamentários pós-Guerra Fria, o projeto Stargate foi oficialmente encerrado em 1995 e seus arquivos parcialmente desclassificados para o público. Conhecimento do ataque a Parkland. Em 14 de fevereiro de 2018, um ex-aluno Nicholas Cruz abriu fogo na Major Stoneman Douglas High School, em Parkland, na Flórida, e faleceu mas isso aí, cara, isso é o comum. Todo cara que faz esse tipo de coisa, o FBI, a CIA, depois fala assim, não, ele estava no nosso radar. É quase como se ele tivesse recebido as armas de alguém, né? Aquele que tem milhares de dólares em armas do nada. O cara é um adolescente fugido, sem emprego, sem nada. E mesmo assim ele tem milhares de dólares em armas. Ele consegue todas as armas com todas as modificações possíveis. Tudo que eles querem banir. E ele recebe tudo de forma mágica. 17 pessoas. 2 dias depois, o FBI divulgou um comunicado revelando uma suposta grave falha interna. Em 5 de janeiro de 2018, cerca de um mês antes do ataque, a linha de acesso público do FBI recebeu uma denúncia detalhada de uma pessoa próxima a Nicholas Cruz. O informante alertou sobre a posse de armas por Cruz, seu desejo de falecer pessoas, seu comportamento errático e postagens perturbadoras nas suas redes sociais e o potencial dele cometer um ataque em uma escola. No entanto, apesar do protocolo exigir que a informação fosse encaminhada ao escritório de campo do FBI em Miami para a investigação, isso não foi feito. O FBI admitiu que a denúncia não foi... cara, quem nunca cometeu um erro, cara, é só um erro comum da CIA, não, Imagina alguém cometer esse tal tipo de erro. Não acontece, não. Isso é de coisa comum acontecer. Você erra, você recebe uma denúncia desse nível, tipo, tem todas as informações do que ele vai fazer, e você esquece. Acontece, né, gente? Acontece. Foi processada corretamente e que, caso tivesse sido, ações investigativas adicionais poderiam ter sido tomadas para tentar prevenir o tiroteio. Por que será que eles não fizeram nada, né? Glenn Fusler e Columbine.
Se quiser saber mais sobre esse cara, assiste meu vídeo sobre o assunto, vai aparecer aí no card. Vale a pena, é um vídeo muito bom. Mas aqui vem um resumo. Duane Fusler, investigador principal do massacre de Columbine, tem um filho chamado Scott Fusler, um dos produtores de um vídeo feito em 97 por estudantes de Columbine, que apresentava cenas de estudantes com trench coats e armas simuladas percorrendo os corredores da escola. Na época, o FBI e a escola trataram o vídeo como uma paródia sem ligação direta com os atiradores Eric Harris e Dylan Klebold. Mas a similaridade visual com o ataque real, ocorrido 2 anos depois, é inegavelmente inquietante. O FBI se recusou a comentar a fundo sobre o envolvimento do filho do agente, classificando o assunto como não relevante. E como Duane é um psicólogo especialista em negociação de crises e na síndrome de Estocolmo, sua presença no caso poderia ir além da investigação criminal, talvez envolvendo o estudo de reações coletivas a traumas. E isso é bem suspeito. Paul Wellstone. Ainda assim são gente como a gente. São gente como a gente, eles esquecem, eles cometem erros comuns, eles dormem no trabalho, tiram uma sonequinha. Acontece, cara. Você esquece que você tem um assassino pra prender, você tem um terrorista, né? Isso acontece. Todo mundo comete erros. O senador Paul Wellstone foi uma figura marcante na América, conhecido por suas posições contra a Guerra do Vietnã e a Primeira Guerra do Golfo. Sua morte, junto com sua esposa, filha e 3 membros da equipe em um acidente de avião em 25 de outubro de 2002, apenas 11 dias antes de uma eleição senatorial apertada em que ele liderava as pesquisas, permanece envolta em suspeitas. Arquivos obtidos via Freedom of Information Act revelam que o FBI monitorou Wellstone por quase 30 anos, desde sua prisão em um protesto contra a Guerra do Vietnã em 1970. O arquivo inclui períodos em que ele recebeu ameaças de morte após seu voto solitário contra a autorização da força na Primeira Guerra do Golfo. Os registros também mostram que, nos 2 dias seguintes ao acidente, a agência investigou várias pistas criminais, incluindo uma denúncia de que mafiosos ligados à indústria de caminhões teriam sabotado o sistema de degelo do avião, um cartão postal ameaçador recebido no escritório de Wellstone um dia antes do voo, relatos de tiros ouvidos na área momentos antes da queda do avião e alegações de envolvimento de grupos supremacistas brancos. Todas as linhas foram consideradas infundadas após a investigação, e o caso foi repassado ao Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. O relatório final do Conselho atribuiu o acidente a um erro do piloto, que seria a falha em manter velocidade adequada durante uma curva, resultando então em uma perda de controle. Mas tem alguns pontos bem suspeitos, como a experiência do piloto. O nome dele era Richard Conway, que tinha mais de 5.000 horas de voo, ou o fato de que as condições meteorológicas não eram extremas no momento do acidente, e também que a queda ocorreu na área remota, dificultando a recuperação completa das evidências. Bem conveniente, não? Ted Gunderson. Ted Gunderson foi um agente real do FBI com uma carreira de 27 anos, chegando a ser chefe dos escritórios da agência em Los Angeles, Dallas e Memphis. Após sua aposentadoria em 1979, ele passou sua vida investigando e denunciando publicamente casos que, segundo ele, envolviam crimes cometidos por agências governamentais. Gunderson foi uma voz... Cara, Cara, eu não entendo também uma coisa. Esse tipo de gente sempre anuncia assim: não, em 3 dias eu vou soltar toda a informação. Pessoal, em 3 dias eu vou soltar toda a informação secreta. Tá aqui, daqui a uma semana vai sair toda a informação. Aí ele solta pra todo mundo ouvir. Então, pessoal, daqui a 3 dias, daqui a 5 dias, aí do nada eles somem, caem de uma escada, cometem churrasco e coisas do tipo, né? Sempre acontece. Só que eu não entendo porque eles anunciam que vão soltar as coisas em vez de só soltar, cara. Aí sempre dá o mesmo resultado, é sempre a mesma coisa, cara. Sempre termina igual. Sempre! Proeminente na promoção de várias teorias da conspiração de grande escala. Aqui estão algumas coisas que ele reconhecia como verdade. Atentados false flags. Ele afirmou que a CIA e o FBI orquestravam ou permitiam atentados como o de Oklahoma City e o das Torres Gêmeas para justificar a criação de leis antiterrorismo que restringiam liberdades civis, dando como exemplo o mencionado antes Patriot Act. Ele alegou que a CIA gerenciava o tráfico de heroína do Afeganistão para financiar operações secretas, as chamadas Black Ops, Death Dumps e Smart Isso aí já foi confirmado, eles realmente fazem isso aí mesmo. Meters. Ele denunciou os rastros químicos no céu como um programa secreto. Isso também foi confirmado umas semanas atrás. Que realmente, isso aí mais uma teoria da conspiração que foi confirmada umas semanas atrás. Não esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é de 3 meses atrás. É realmente teoria da conspiração apenas algumas semanas adiantadas, como sempre.
teto de envenenamento em massa e os medidores inteligentes de energia como dispositivos de controle e espionagem. Investigação de crimes de alto perfil, Ted envolveu-se em casos como o de abuso satânico na McMartin Preschool e na defesa do capitão Jeffrey É como se um tivesse acabado de ser solto, né? O maior de todos os tempos, né? Um cara que se chama Stein, alguma coisa assim, né? Uma coisa assim. Acho que vocês sabem de que eu tô falando. McDonald foi condenado por assassinato. Em 2011, ele faleceu devido a um câncer de bexiga metastático. Mas segundo algumas pessoas, Gunderson não morreu de causas naturais, mas foi assassinado por envenenamento com arsênico. Caso vocês não saibam, a CIA literalmente tem a patente de uma arma para causar câncer. Eles literalmente têm uma arma que pode causar câncer. É incrível. Além de poder usar arma biológica e química, Como retaliação por suas investigações. A teoria da internet morta. Sabe aquela vez que tu foi pesquisar alguma coisa no chat GPT e ganhou como fonte uma Cara, a teoria da internet estudada, isso sim. thread do Reddit? Tu pode até não ver problema nisso, mas e se eu te disser que boa parte do Reddit não existe? O Reddit é uma rede social falsa. E se tu abrir... Sim, isso é uma verdade. Tanto que se você fizer qualquer coisa contra a Hive Mind do Reddit, você é banido, não importa o que seja. É muito fácil. É muito fácil de você manipular o Reddit. Antigamente era mais fácil. Antigamente você podia manipular com tipo 20 bots, você manipulava. Hoje em dia é um pouco mais difícil, mas é facilmente manipulável. Ele agora, existe uma boa chance de tu estar consumindo alguma operação psicológica disfarçada de post. Tá, mas que provas tu tem pra isso? Bom, vamos começar, né? Em seu relatório anual de 2014, lembrando, 2014, 11 anos atrás, o Reddit listou as cidades mais viciadas no site. O primeiro lugar, por um fator esmagador, não foi Nova York ou Londres, mas a Eagle Air Force Base, uma pequena base militar no Novo México. A base tinha um tráfego atribuído a mais de 100 mil visitantes por dia. O problema? A população total da base militar era cerca de 2.400 pessoas. Para alcançar aquele número, cada militar, civil e criança teria que acessar o Reddit em mais de 40 dispositivos diferentes, o que obviamente eles não faziam. O post do blog foi rapidamente removido e editado após a descoberta. Tu só pode acessar ele por arquivos. E aí vem uma pergunta, isso foi algum erro de dados ou eles falaram demais? Aqui vai meus créditos ao Flash Simulator pelo ótimo vídeo que ele fez sobre esse... A Lost Media problemática, saia no Utah. Não pode jogar, saia no Utah, pessoal. Eu vou ter que jogar essa VN, cara. Eu tenho que jogar. Eu não joguei. O Frost me fala muito pra eu jogar ela, porque ela é curtinha. Depois eu vou jogar. Atualmente tô jogando Shin Megami Tensei 5. Esse assunto. Se vocês souberem inglês, assistam esse vídeo porque foi por ele que eu descobri essa teoria. Vai estar aqui no card aparecendo. Vou usar uma analogia que ele trouxe no começo do vídeo dele. Imagina o seguinte, tu tá navegando no Reddit e vê uma discussão sobre a história do Cristo Redentor. Tu clica, confiante de que aprendeu na escola que a estátua foi construída entre 1926 e 1931 para o centenário da independência da República. Mas, ao abrir os comentários, dezenas, centenas de pessoas estão em total concordância sobre um fato óbvio. O Cristo Redentor é uma formação natural de pedra. Eles argumentam que o vento e a chuva no Corcovado, ao longo de milhões de anos, esculpiram perfeitamente a imagem de Jesus de braços abertos, dizendo: como que alguém poderia talhar aquela coisa toda? É impossível. E tu, confuso, comenta: Pera aí, gente. Tem fotos da construção, projetos do engenheiro Heitor da Silva Costa. Como é que Jesus apareceria naturalmente no morro? É impossível. E o que tu ganha como resposta é um tsunami de críticas. O teu comentário é enterrado em downvotes. Em minutos, tu recebe uma resposta gigantesca, com fontes citando informações... É exatamente assim que o Reddit funciona pra qualquer coisa, não precisa nem ser algo político. Pode ser tipo a coisa mais besta possível, é exatamente assim que o Reddit funciona pra qualquer coisa. Causas parecidas em outros lugares, questionando o custo estratosférico de uma obra tão fútil como o Cristo Redentor, e até te acusando de desrespeitar a geologia nacional e a fé alheia. O teu post é então deletado pelos moderadores do Reddit. E só resta agora a thread, onde todos riem do ignorante que acredita que o Cristo Redentor foi construído por humanos. Pra muita gente, a reação seria de vergonha, pensando: caramba, devo ter aprendido errado então. Mas se tu tem um cérebro, fica a pulga atrás da orelha. Por que tanta gente defenderia com unhas e dentes algo tão evidentemente falso?
A resposta pode estar em um fenômeno chamado consenso manufaturado. E isso não é uma teoria, é uma ferramenta de guerra moderna, estudada e muito provavelmente utilizada até hoje na internet. Lembra que eu falei antes da base militar ser a maior cidade do Reddit? Lá é justamente o lar de esquadrões especializados em operações no ciberespaço, guerra psicológica e testes de tecnologia de influência em massa. O elo entre esse lugar e a manipulação online não é rumor, ele está documentado em artigos científicos militares. Um deles é intitulado como Controle de contenção para uma rede social com conectividade dependente de Estado. Esse documento é um manual técnico sobre como usar contas falsas ou líderes sociais para, através de pura pressão social virtual e repetição, fazer uma comunidade online adotar uma opinião ou comportamento específico. E agora eu vou dar para vocês um tutorial de como influenciar opiniões. Funciona assim. Primeiro, a gente começa pela infiltração e o volume. Centenas ou milhares de contas robóticas ou operadas por uma tropa digital são inseridas em comunidades online, como Twitter, fóruns ou sessões de comentários em plataformas. Diante de qualquer tópico, seja uma notícia, um produto ou uma teoria fajuta como a do Cristo Redentor sendo uma formação natural, essas contas começam a postar a mesma narrativa com variações sutis. Elas se referem umas às outras, criam threads longas e usam jargões convincentes para justificar os seus argumentos. O terceiro passo é o ataque à exclusão. Quando um usuário real, por exemplo tu, contesta essas narrativas, a máquina entra em ação. Respostas rápidas, bem argumentadas e com links surgem em minutos para intimidar e desacreditar a tua narrativa. O objetivo não é debater, mas sufocar a discordância e fazer o usuário se sentir isolado e burro. E em quarto lugar, a gente tem um efeito Tutorial de como usar o norme, de como fazer o norme concordar com você. Esse é o tutorial de como fazer qualquer norme cair no conteúdo. manada real. Os usuários reais, vendo todo mundo pensar de uma forma, começam a duvidar de seus próprios conhecimentos ou a se calar por medo de um ataque. A narrativa fabricada não vence pela verdade, mas pelo volume e pela agressividade tática. Com tudo que eu disse aqui, reflita. Será que aquilo que tu concordou nas redes sociais, naquele post do Twitter com 60 mil likes, é realmente a sua opinião real? Será que tu não tá sendo vítima de algo que tu jurou odiar, hein? Nada é impossível na internet. Mas pra que fazer isso? Essas táticas são bem úteis. Tipo pra desestabilizar países, influenciar eleições, semear divisão social, moldar a opinião pública sobre alguns temas, criar apoio ou rejeição a políticas, afogar críticas ou criar falsos entusiasmos. Seja qual for o tema central dessas coisas. Então não confia em tudo que tu vê na internet só porque tem um monte de gente concordando com isso. Ok? Acho que a gente chegou no fim do iceberg, né? É impossível ter uma coisa pior que isso. Será mesmo? Then Troy Bonner was brought in for questioning by the FBI. The FBI's attitude was, just no. These kind of things don't happen. From the first interview when I went, and realized they don't believe a fucking thing I'm saying, they were just appalled, but I realized what that look in their eye was back then. It was fear. It was fear of it, I had witnessed, firsthand things that would, destroy this city, people, or a position, you know what I mean? It's not going to be believed, they said. It will not be believed. You will be found guilty of perjury, and they weren't telling me maybe. They were saying, there's no way. You go on with this story, you're going to jail. That was said to me direct. The FBI used Troy in an attempt to persuade fellow witness Alicia Owen into abandoning her evidence about Larry King's nationwide network of powerful pedophiles. We asked the FBI in Omaha for an interview about its investigation of the Franklin scandal. Larry Holmquist for the FBI here. We feel it would be inappropriate for us to comment. We work this with the Omaha Police Department. We just don't feel it would be appropriate for us to make comments. Não pode confiar cara. O escândalo Franklin foi um... Desculpe interromper. Sou o agente Sudis Grames. E infelizmente o mistério não pode comentar sobre esse assunto, pois foi encontrado falecido em sua residência. Acontece. 4 tiros na cabeça. Suas últimas palavras foram: vire membro e descubra do que eu estou falando em breve. Se inscreva no canal do Mistério, é muito bom. Sempre tomem cuidado para não serem churrascados por esse tipo de situação.